Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM. É uma satisfação e um privilégio estar de volta para compartilhar conteúdo de qualidade com o senhor e com a senhora aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro, em 100,9. Seguiremos até 12h30 com o melhor do agro para você. E nesta edição vamos falar da interseção entre gestão de empresas familiares e governança corporativa no agronegócio. Então não perca esses e outros assuntos agora no seu programa de boas notícias e bons negócios que já está no ar. Boa Tarde, Produtor. Entrevista do dia. Começando o nosso Boa Tarde, Produtor. E hoje nós vamos conversar com a consultora em desenvolvimento pessoal, carreira e governança familiar, Paula Simões, que já está por aqui. Tudo bem, Paula? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada por estar mais uma vez aqui com vocês, é um prazer. Satisfação recebê-la aqui mais uma vez. E eu sempre peço para que quem vem participar com a gente do programa se apresente para o nosso público, porque tem sempre alguém na nave do tempo, né, que não lhe conhece. Então vamos à sua apresentação. Sim, o meu nome é Paula Simões, eu sou rioverdense, gosto de me apresentar como filha amada de Deus, mãe da Vitória. Hoje o meu trabalho é com mentoria de mulheres e eu apoio também empresas em processo de sucessão familiar e desenvolvimento de líderes através do coaching individual ou mentorias em grupo. Excelente. Paula, na sua opinião, qual a importância da gente ter uma rádio como a Rio Verde FM que aborda os principais assuntos do agronegócio, principalmente estando numa cidade que é conhecida como a capital do agro? Com certeza é um diferencial. Porque sempre temos novidades oferecidas aqui, né, os assuntos são todos relevantes. Então, com certeza, vem para agregar mais no nosso dia a dia, de ter que ampliar o nosso conhecimento. Paulo, nosso assunto hoje é falar sobre interseção, né, entre gestão de empresas familiares e governança corporativa no agro. O que você pode comentar sobre isso para a gente, de fato, entrar no assunto de hoje? Então, essa interseção na gestão de empresas familiares e na governança corporativa é o encontro onde eu penso em empresas familiares e uma organização através da governança. A governança, ela tem como princípios básicos a transparência, a prestação de contas, a equidade e a responsabilidade corporativa, que é garantir a ética e o desenvolvimento sustentável e econômico para toda uma cadeia que a gente chama de stakeholders. Então, quando eu penso em empresas familiares e eu uno essa governança, então é com foco realmente em trazer sustentabilidade a longo prazo para as empresas familiares, assim como melhorar a transparência nas operações que acontecem ali e pensar em estruturas de governança, pensar em estruturas de planejamento sucessório, dependendo do porte da empresa, de repente trazer um nível de conselho, seja consultivo, administrativo ou familiar. Então, é pensar em toda essa estrutura para um melhor direcionamento a longo prazo do negócio. Paula, e como nós podemos definir uma empresa familiar e quais são as principais características? Então, uma empresa familiar é uma empresa familiar que normalmente ela foi criada através de um sonho, seja ali de um casal ou de pai e filho. E principalmente quando a gente pensa em uma empresa familiar que está passando por um processo sucessório, é uma empresa que foi criada através de uma necessidade que veio baseada ali, às vezes, em uma escassez. Então, a empresa familiar ela vai ter o controle e a gestão e também a posse de famílias. Tá? Então, assim eu posso definir uma empresa familiar. E as principais características da empresa familiar, então, é essa gestão, que pode ser tanto externa como do grupo familiar, mas mais concentrada as decisões no grupo familiar. As emoções, eu costumo dizer que as emoções das empresas familiares, elas são diferentes, porque elas estão ali sempre à flor da pele. As empresas familiares, elas são mais resilientes, né? Porque existe realmente aquele senso de pertencimento e de que o negócio ele é que vai gerar realmente a renda principal da família. Então, ela
tem essa estrutura de mais resiliência mediante a crise. É uma empresa que está sempre focada em continuidade e pensando em sucessão a longo prazo. Então, eu começo um negócio familiar e quando começam a vir novos membros, eu preciso já me preocupar em quem vai suceder esse negócio. Basicamente é isso. A gente tem muita lealdade também em empresas familiares, que é importante comentar. A flexibilidade, o tempo de tomada de decisão normalmente é mais rápido do que das outras empresas, porque é como se tudo resolve ali dentro de casa. Basicamente essas características. E quais abordagens você utiliza para trabalhar com essas empresas familiares e os elementos que são cruciais para garantir uma governança eficaz? Então, para a gente começar a falar sobre essa governança, é importante eu trazer uma teoria do John Davis, que fala sobre os 3 círculos das empresas familiares, que é quando eu penso em gestão, penso em patrimônio e eu penso em família. Então, para trabalhar uma empresa familiar, é sempre importante saber que esses círculos eles vão se misturar em alguns momentos. E o primeiro passo, quando a gente começa a trabalhar a governança, é trazer consciência para a família de que esses círculos, por mais que eles se misturem, eu preciso olhar para eles separadamente. Então, ora eu posso ser um membro familiar aqui com emoções e sentimentos da família, e isso não pode interferir na gestão do negócio. Então, se eu tenho uma pessoa que é um membro da família que atua no negócio, quando o pai, por exemplo, chama atenção, ele está chamando atenção nesse momento do filho ou do gestor do negócio. É preciso separar esses papéis. Então, isso é primordial para o início de um processo de governança. Quais os mecanismos ali, o que a gente trabalha, né, quando eu desenvolvo a governança? Então, primeira coisa é fazer essa separação dos círculos, é entender quem faz parte da família, porque isso pode ser definido ali na família mesmo. A família vai falar, olha, quem faz parte da família para o negócio familiar são apenas os membros consanguíneos, ou eu vou deixar que os agregados, que são os esposos e as esposas, eles também participem do negócio, ou eles podem apenas trabalhar, não pode participar da sociedade. Isso é definido ali no processo de governança familiar também. Quais são os direitos e as responsabilidades? Então, a definição de função. Qual que é a expertise através da análise do perfil comportamental? Qual que é o talento que essa pessoa tem, que os membros têm? Quais são as paixões? Então, se os membros familiares eles estão ali atuando no negócio e se realmente, principalmente no caso do sucessor, né, dos sucessores, se é aquilo que eles querem, quais as expectativas a curto, médio e longo prazo. Então, e trabalhar sempre a questão da comunicação também, que é muito importante, é muito abordado. Então, trazer essa diferença de anseios, de opiniões, de conhecimentos, de valores, de medos, tudo isso vem à tona no início do processo de governança familiar. Ok. E as ameaças? Porque a gente sabe que continuar um negócio familiar tem as suas ameaças. E tem como mitigar isso também? Então, as ameaças, elas estão muito conectadas, às vezes, quando a gente pensa em repetição do modelo anterior. Porque os sucessores, eles podem entrar no negócio e eles, às vezes, não têm ainda a mesma capacidade técnica ou mesmo habilidade comportamental de liderança necessária de acordo com o patriarca ali, com o fundador. Então, existe, às vezes, uma frustração nessa expectativa. E às vezes também o fato da necessidade do patriarca da repetição do modelo. Aquela ideia de que o que me trouxe aqui vai me levar daqui para frente. E nem sempre é isso que acontece. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse choque de gerações, né? A entrada dos filhos ali com o patriarca, que eles pensam diferentes. Então, trazer esse alinhamento é muito importante e isso é uma grande ameaça para a continuidade do negócio familiar. Outro ponto importante são, às vezes, as rivalidades e os conflitos que existem dentro das famílias. Porque, como eu disse no início, com essas emoções à flor da pele
e esse sentimento, às vezes, com esse senso de identidade de que tudo é comigo, então isso pode aflorar ali no círculo da gestão do negócio, e isso também vai ser um fator que pode trazer risco. Outro fator que pode trazer risco é que a gente chama da dificuldade do patriarca passar o bastão, ou o medo de largar o osso, né? Que às vezes o patriarca, ele é muito centralizador, tem essa dificuldade de delegação para quem chega, seja por um sucessor, membro familiar ou um executivo externo, isso também pode atrapalhar. Outra coisa que eu gosto de trabalhar e que a gente vê muito hoje é o que a gente chama de brinquedos e hobbies de luxo. É que os novos membros, principalmente, eles não tiveram aquela necessidade que eu falei que o patriarca teve ali ao abrir o negócio, que foi um negócio que foi criado e sonhado para que a gente pudesse diminuir a escassez daquela época, né? Normalmente, os sucessores, eles já chegaram com uma vida mais equilibrada. E aí, quanto mais a família ela aumenta as suas despesas e, de repente, não tem um controle sobre isso, então isso pode impactar profundamente no resultado da continuidade desse legado. Por quê? Porque as despesas das famílias, elas nem sempre crescem na mesma proporção dos rendimentos da empresa familiar. Então, isso realmente é um risco. Ego e vaidade também é um problema. Existe, às vezes, muitos conflitos entre irmãos, entre agregados, de pensar quem trabalha mais, quem trabalha menos, discussão de diferenças salariais, quem viaja mais, quem viaja menos. Então, isso também traz muitos conflitos, tá? Problemas de comunicação, isso a gente pode falar que está ali nos top 5 da lista de problemas. A gente precisa ter uma transparência muito grande de comunicação. E também a falta de qualificação desses herdeiros que, de repente, entram no negócio sem qualificação e já querem chegar ali fazendo gol, né? Sem o processo realmente de entender do negócio. Então, acredito que são esses os principais pontos que a gente pode comentar. E existe um momento ideal para fazer esse planejamento estratégico em uma empresa familiar? Então, o momento ideal, eu costumo dizer que já é agora. Então, se não começou ainda, já está tarde. Mas se a gente for pensar, o momento ideal, ele pode ser quando o filho nasce. Porque eu já tenho ali... O filho nasce e eu já tenho todo um negócio. Então, como é que eu vou fazer com que esse filho, ele se apaixone por esse negócio, para que ele olhe para aquilo ali com um brilho nos olhos e, de repente, ele queira participar disso um dia. Então, eu gosto muito de trabalhar isso com as famílias. E eu tenho até uma família muito querida que eu, quando comecei a trabalhar, uma das filhas ainda estava no processo de casamento, mas já sabia que ia ter filho. E eu sempre falava com ela sobre isso. E hoje o filho dela tem, acho que 4 anos. E todo dia eu vejo no Instagram ali, no meio da fazenda, brincando. E ela fala que ela sempre lembra desse conselho, né? É importante, então, quando não se tem crise, então pensar em sucessão familiar, quando não se tem crise, é o melhor dos mundos. Porque a gente pode falar de dores, pode falar de desafios e nada vai estar ali aflorado nas mesas de reuniões. Quando o fundador está ativo no negócio, então quanto mais tempo eu tiver, quanto mais tempo os sucessores tiverem com essa mentoria junto com o fundador, junto com o patriarca, melhor vai ser para o resultado do negócio. Em períodos de crescimento, de estabilidade, porque o processo sucessório, ele é uma jornada. Então, às vezes eu preciso de investimento. Então, na época de crescimento, é época também de investir nisso, porque é um investimento. Quando os filhos já têm vontade de participar do negócio, mas de repente ainda não sabem como, a gente começar esse processo de governança familiar para trazer regras, é ideal. E quando os filhos não querem participar do negócio, também é ideal, porque a gente precisa falar sobre isso, até para começar a entender que pode ser que esse filho não seja o sucessor. Então, eu preciso começar a trazer para esse filho a diferença entre herdeiro e sucessor, e ele vai precisar aprender a ser dono nesse meio tempo. Então, é mais ou menos aí. Então, é durante toda a vida, vamos dizer assim. Paula Simões é a nossa convidada de hoje e a gente continua falando sobre toda essa interseção entre gestão de empresas familiares
e governança corporativa no agronegócio. 9949-1009 é o nosso WhatsApp para você participar. Paulo, o que envolve a governança corporativa no setor do agro e quais são os seus principais benefícios? O objetivo principal da governança é trazer, então, essa eficiência, transparência e sustentabilidade nas operações e na gestão das empresas no setor agropecuário. O que envolve? Então, envolve quando nós começamos a trabalhar pensando em governança corporativa, porque a governança corporativa, ela é ali o círculo da gestão. Voltando lá no início, ela é o círculo da gestão. Então, ela vai trabalhar estruturas formais, trazendo modelos de conselhos, de comitês, práticas de gestão, de compliance, de auditoria, de gestão de riscos, de processos decisórios mais estruturados. É o momento que a gente vai organizar também práticas de controle de ESG, que é quando eu começo a pensar em práticas que garantam sustentabilidade tanto na parte ambiental quanto na parte social e ali na governança. Governança corporativa, ela traz um olhar de inovação, porque se eu penso em sustentabilidade a longo prazo, eu preciso pensar em como eu vou inovar o meu negócio. Então, no momento ali da estruturação da governança, é quando eu vou definir política de remuneração dos sócios, reuniões periódicas, que é muito importante para trazer essa transparência e esse conhecimento do negócio, para trabalhar esse senso de justiça também dentro das empresas. Então, o foco principal da governança é realmente garantir essa eficiência operacional, pensando sempre nessa sustentabilidade e em trazer perenidade para os negócios, sejam eles familiares ou não. E como as empresas familiares do agronegócio lidam com a questão da sucessão? Então, tem uma pesquisa da PwC, que é de 2022, uma pesquisa bem recente, e ela foi feita em todas as regiões do Brasil, com mais de 350 produtores rurais. Essa pesquisa, ela trouxe que a sucessão familiar, ela é algo que é visto assim como número 1 de necessidade de implantação de governança. Mas nem sempre as famílias, elas estão preparadas para trabalhar esse processo sucessório. Tá? Então, existe essa necessidade, mas as empresas, elas nem sempre lidam da melhor forma. E elas não lidam dessa melhor forma devido a tudo aquilo que a gente já falou ali no passado, aqui antes, né, no início da entrevista, da dificuldade, às vezes, do sucessor passar o bastão, de faltar gente capacitada para poder fazer, por achar, às vezes, que é alto o investimento em pensar em sucessão. Tá? Então, é algo que precisa ser muito conversado ainda em termos de agronegócio, o assunto governança. Excelente. Quando a gente fala dos principais desafios, quais seriam esses desafios enfrentados por essas empresas familiares, empresas do agro, quando a gente fala de governança corporativa? Então, governança é um termo novo. Então, na década de 90, começou-se a falar em governança corporativa nos Estados Unidos. Em 1999, nós tivemos uma publicação através do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o IBGC. Ele trouxe o primeiro manual que falava de boas práticas de governança. Mas a governança, ela sempre, desde quando ela foi criada com um olhar mais de empresas maiores, tá? De SAs, tá? Ela começa a trabalhar grandes empresas, grandes entidades financeiras. Então, um desafio hoje é nós levarmos essa linguagem, até por uma falta de material bibliográfico mesmo, que entenda a verdadeira realidade do agronegócio. Uhum. Porque o agronegócio, ele é muito diversificado. Então, a gente tem o agronegócio de empresas familiares, nós temos o agronegócio aqui da nossa região, que é um agronegócio forte, um agronegócio diferenciado, inovador, tecnológico, grande. Nós temos o agronegócio dentro das grandes indústrias, né, de comércio. Então, quando a gente pensa na governança do nosso agro aqui, falando da nossa região, que são grandes produtores,
Então, pessoas que às vezes vêm de fora, eles vêm muito com a teoria, mas eles não sabem a linguagem do produtor rural. Eles não sabem que hoje, para você ter ideia, mais de 50% das empresas do agronegócio, elas funcionam em CPF. Então, a gente tem toda uma estrutura de governança nos códigos instituídos pelo IBGC e por outras escolas, que está acostumada com a gestão de uma pessoa jurídica, com a gestão de uma SA. E eu gerir uma pessoa física e falar de contabilidade gerencial e de contabilidade para imposto de renda de um produtor rural é diferente. Então, existe essa dificuldade até pela falta de profissionais. E que bom que, no meu caso, para jogar um pouquinho, né, puxar um pouquinho a sardinha para mim, eu venho já da gestão do agro de mais de 15 anos. Então, atuando nessa governança corporativa, que até como curiosidade, eu aprendi o que era governança no MBA que eu fiz em auditoria e finanças. Fiz o meu MBA acho que há 8 anos atrás. Então, foi quando eu descobri que era governança, que eu nunca tinha ouvido falar nisso. Falei, gente, mas eu faço governança, só que não tem esse nome tão chique. Então, realmente, a dificuldade é isso. É essa falta, às vezes, de informação e essa abertura do produtor para poder falar sobre esses controles também. Paula, agora uma pergunta interessantíssima. Qual é a diferença entre herdeiro e sucessor quando a gente fala desse contexto de empresa familiar? Então, o herdeiro é aquela pessoa que recebe os bens e direitos. Ele vai receber isso através de um direito legal. E o sucessor, ele nem sempre precisa ser o herdeiro. Então, o sucessor, ele vai ser o sucessor do negócio. E o herdeiro é o herdeiro do patrimônio. Então, é importante que as famílias elas comecem a desenvolver os herdeiros para que eles sejam donos. Mas não necessariamente o sonho e o desejo dos herdeiros é serem sucessores. E isso, às vezes, é um conflito dentro das famílias, porque todo pai, toda mãe, ele sonha que o filho siga ali no mesmo ritmo, na mesma área. Mas nem sempre isso acontece. E por que o planejamento sucessório é fundamental para a longevidade dessa empresa familiar? Então, esse planejamento, ele é importante. Por quê? Porque a gente precisa realmente desenvolver esses herdeiros, seja o herdeiro ou seja o sucessor. A gente precisa dessas regras, precisa dessas normas, precisa desse aperfeiçoamento contínuo do negócio para que ele exista independente da família, tá? Então, é necessário realmente que tenha esse olhar do desenvolvimento ali do herdeiro para que ele possa ser dono, para que ele também saiba o que ele vai cobrar, de repente, do sucessor do negócio. Então, quanto maior for essa jornada dentro das empresas familiares, mais benefício nós vamos ter no resultado final para a entrega realmente da longevidade do negócio familiar. Qual é a dica ou algum exemplo prático que você tem sobre como a gente pode desenvolver um sucessor numa empresa familiar? O desenvolvimento do sucessor, eu gosto de pensar que ele começa através do autoconhecimento. Claro que não vamos dizer que ele vai começar ali do autoconhecimento, mas pela paixão pelo negócio. Então, primeiro, eu gosto daquilo, eu me orgulho daquilo que os meus pais fazem, eu quero fazer parte. E aí, fazendo parte, eu preciso, então, de passar por um processo de autoconhecimento. Nesse processo de autoconhecimento, nós vamos ter a oportunidade de entender quais são os dons e os talentos e como é que nós vamos transformar esses dons e talentos em fortalezas para que eles possam realmente desenvolver um bom trabalho. Gosto de pensar também na oportunidade de uma experiência de trabalho fora da família. Porque no momento que o sucessor, né, que o herdeiro, ele trabalha fora da família, ele vai aprender sobre hierarquia, ele vai aprender sobre regras, ele vai aprender realmente sobre o círculo ali da gestão, sem o sentimento e sem ali o emocional da família. Então, é muito importante essa experiência antes de trabalhar no negócio. É muito importante também que
esse sucessor, ele passe por todas as fases do negócio, que ele entenda o negócio como um todo e não já chegue como um líder, tá? Então é importante ele conhecer sobre tudo primeiro. Então, desenvolver capacidade técnica, competência técnica de formação realmente, que tem a ver com o negócio também é muito importante. Essa atuação do patriarca como mentor, que eu falei que é muito importante também. Quanto mais tempo o patriarca tiver como mentor, mais resultado a gente vai ter na entrega disso. Feedback contínuo, transparência na comunicação é muito importante. E um conselho é iniciar o processo de sucessão o quanto antes, né? Então, o desenvolvimento desse sucessor, ele é um investimento, a gente precisa olhar isso como investimento. Eu tive uma reunião com um cliente essa semana, muito empreendedor, que já tem um modelo de sucessão fantástico aqui na região. E ele falou para mim, falou assim, olha, às vezes a sucessão ela não dá certo porque nós como pais, nós entendemos que nós precisamos investir no estudo dos nossos filhos. Mas a gente não dá a oportunidade de investir para os nossos filhos errarem dentro do negócio. E errar dentro do negócio faz parte da entrega desse bastão, desse processo de sucessão. Ainda brinquei com ele e falei, eu vou usar essa fala, então agora, sempre que eu tiver oportunidade, porque faz muito sentido. Então, às vezes, o pai, por aquele senso de que eu já sei fazer, ele vai com aquela dificuldade de delegação, querendo já mostrar uma fórmula pronta, e quem entra precisa de começar a desenvolver algo até para que ele se sinta realmente responsável por aquilo ali, né? Então, isso é muito importante e entra aí no conselho também. Perfeito. Paula Simões, quais são as melhores práticas para a gente implementar uma estrutura de governança familiar em uma empresa voltada para o agro? Inicialmente, começar por um desenvolvimento de um protocolo familiar. Protocolo familiar, ele é um acordo moral que a família se reúne. Então, faz parte do meu trabalho desenvolver esse protocolo. Então, são várias perguntas que eu faço e ali dentro desse protocolo familiar, nós vamos definir regras da família dentro do negócio. Então, isso seria praticamente ali o número 1. A gente pode trabalhar também, implementar acordo de sócios. Aí esse é um instrumento mais jurídico, junto com o jurídico e com o contábil. A estrutura também dos conselhos, tanto consultivo como administrativo. Focar em educação e desenvolvimento de todos os membros familiares para garantir essa longevidade do negócio. Adotar essas práticas de governança corporativa, pensando em gestão. Implementar práticas, então, de preservação ambiental, social também, pensando sempre na ESG, que está sendo muito cobrado hoje, tanto do mercado interno como internacional, como de bancos, aí, das tradings. Utilizar ferramentas de gestão, de tanto patrimonial como financeira, de custos. E sempre pensar em cultura de inovação. Então, tudo isso faz parte realmente de boas práticas de governança. E como que a cultura e os valores familiares influenciam a gestão e a tomada de decisões nessas empresas familiares? A cultura e os valores familiares, eles estão sempre muito conectados com a missão e a visão dos negócios familiares. Estão muito também relacionados ao estilo de liderança. Então, se eu tenho um estilo de liderança mais autoritário, isso com certeza vai reverberar ali na gestão do negócio. Por exemplo, uma família que tem como valor inovação, ela vai levar para os negócios familiares, para a empresa familiar, inovação como algo importante. Uma família que tem como valor conhecimento, ela vai levar para a gestão das empresas familiares o desenvolvimento do conhecimento, seja dos membros familiares, seja da equipe. Então, está totalmente conectado e moldam a missão e a visão realmente dos negócios familiares, com certeza. Quando a gente fala de empresas familiares, logo a gente lembra de conflitos, de problemas internos, né? Quais estratégias podem ser adotadas para resolver isso?
Olha, o protocolo familiar ele vai ajudar bastante, porque ele já vai deixar muito definido ali algumas regras que precisam ser tratadas. A definição de papéis, essa clareza de responsabilidade entre todos os membros familiares que atuam ou não no negócio vai ajudar muito nesse processo também de resolução de conflito. Uma comunicação aberta e transparente. Então, utilizar reuniões de famílias, reuniões sobre gestão do negócio é muito importante. Então, basicamente, é trabalhar essa comunicação. Então, a gente pode trazer também mediadores externos, tudo isso pode ajudar a minimizar esses conflitos. Mas a base de tudo é uma boa comunicação. Eu costumo dizer que no final do dia, ou é a falta de comunicação, ou é a comunicação de forma agressiva que traz problema para os relacionamentos. Então, nós precisamos nos tornarmos hábeis em comunicar. Como a governança corporativa pode auxiliar na atração de investidores para essas empresas familiares do agronegócio? A governança corporativa, ela traz transparência, ela traz prestação de contas e ela traz essa responsabilidade corporativa. Então, tudo isso vai fazer com que aumente a confiança dos investidores, porque com todo esse sistema de gestão e de transparência e de organização, isso reflete mais compromisso do produtor rural, das empresas do agronegócio, garantem mais transparência, mais sustentabilidade e, com certeza, a apresentação de relatórios contábeis mais organizados. Dessa gestão organizada, ela vai trazer, sim, esse olhar positivo para esses investidores externos, com certeza. Vai apoiar muito e é base hoje para investimento. Inovação e tecnologia podem ajudar essas empresas familiares? Pode ajudar. A inovação e tecnologia ajuda qualquer tipo de negócio. Ela vai ajudar também na transparência e na agilidade dos processos. E aí, quando a gente pensa em negócios dentro do agronegócio, nós podemos pensar em implantação de softwares integrados para a gente poder trabalhar automatização ali de processos, para poder trabalhar uma gestão integrada de financeiro, de custos, de informações que vêm ali da fazenda, melhorar a utilização de plataformas de comunicação, que seja um simples grupo de WhatsApp, mas de uma forma organizada, onde existe uma prestação de contas de tudo que está acontecendo ali, com os principais responsáveis envolvidos no grupo. A gente pode pensar também em tecnologias como agricultura sustentável, como agricultura de precisão, uso de drones. Então, essa automação que existe dentro de fábricas, nas granjas de suínos, de aves, tudo isso é tecnologia e inovação que vai desenvolver realmente esse processo de organização e de transparência, né? A gente pensar também em BIs, né, para análise de dados, porque hoje a gente tem normalmente sistemas que são robustos e que são de difíceis análise para o consumidor final. Então, o produtor, ali no fim do dia, ele não entende tanto de relatórios. Então, eu preciso mostrar isso com uma linguagem mais fácil, mais simples. Isso também vai ajudar. E, no caso também, a segurança em redes, segurança de dados, tudo isso vai trazer realmente essa melhor integração quando a gente pensa em governança. Para quem está acompanhando a gente agora, Paula, de repente está pensando assim, quais são os indicadores que eu tenho que acompanhar, que eu tenho que monitorar na minha empresa familiar para assegurar essa boa governança? Os indicadores de qualquer negócio, eles são os mesmos. Então, eu preciso pensar que eu preciso conhecer a minha receita bruta, eu preciso conhecer o meu lucro líquido, eu preciso conhecer a minha margem, o meu ponto de equilíbrio, eu preciso ter um fluxo de caixa, e a grande maioria hoje das empresas familiares do agronegócio ainda não tem essa estrutura. Eu costumo dizer que, e essa não é uma frase minha, que o caixa, ele precisa ser o rei
né? Realmente, assim, o lucro ele é importante, mas é o caixa que direciona as tomadas de decisões, porque às vezes o lucro ele pode estar ali para todo investido em pagar a conta, pode estar. Então a gente precisa pensar nisso. Entender sobre produtividade, custo de produção. Então, no agronegócio, a gente fala, quando eu penso no agronegócio ali do grão, né? Eu penso em quantidade por hectare, quantidade por saco. Quando eu levo pro gado ali, um custo já diferente, mas cada um dentro entendendo aquilo realmente que mede, né? Eu preciso entender o retorno do meu ativo. Então, quanto tempo, quando eu invisto em uma máquina, quanto tempo isso vai me dar um retorno, até para eu entender isso dentro do meu fluxo de caixa, quando é que vai começar a ter que reinvestir de novo. Se a gente for pensar em índices para eu poder mensurar a governança do negócio, então, quantas reuniões eu tenho feito semanalmente, o que tem saído de implementação realmente dessas decisões de reunião. Quando eu vou ali para a parte social, eu preciso entender se a minha empresa está retendo talentos, qual que é a satisfação dos meus funcionários. Então, tudo isso são índices que a gente precisa de uma gestão muito organizada, uma gestão cada vez mais na palma da mão, para que eu possa ter esses índices de forma rápida e aí, então, baseado neles, tomar as melhores decisões. Excelente. E como aliar ou equilibrar tradição e inovação para garantir essa sustentabilidade a longo prazo? Isso realmente é um desafio, porque a gente encontra, como eu disse, esse choque de gerações quando eu penso em sucessão. Então, é muito importante esse respeito mútuo de quem está entrando, entender que sim, tem valor tudo aquilo que já foi feito, mas o patriarca que está recebendo, quem está entrando agora, também olhar com humildade de que pode ser que tenha inovação, tenha algo de diferente para realmente colocar dentro dos negócios. Sempre esse acompanhamento de tendência, então a adoção de tecnologias, e o produtor rural hoje ele é muito ligado com tendência, tem muita feira, grandes, como a gente tem aqui em Rio Verde hoje mesmo. Então, o produtor ele está muito ligado com essa tecnologia e isso é muito importante para essa garantia realmente da inovação com a tradição. Então, respeitar essa contribuição de todas as gerações. E com certeza isso vai garantir a sustentabilidade do negócio a longo prazo, mas é um grande desafio, sim. Paula, colocar um membro da família como executivo ou contratar um executivo externo? Então, existem controvérsias, existem benefícios, existem desafios também, né? Quando a gente pensa em membros da família dentro do negócio, eu penso em alguém que já chegou ali com um alinhamento de valores, que já sabe o que é importante para a família. Então, entra às vezes com um senso de comprometimento, com a lealdade de ser um membro familiar, com aquela necessidade de continuidade realmente e de preservar esse legado e também com uma visão de longo prazo. Aí, quais são os desafios desse membro familiar? O desafio, às vezes, é ainda a falta de experiência, é esse choque de geração, às vezes a falta de habilidade da comunicação, porque os sentimentos estão ali aflorados, porque ora eu me entendo como filho, ora eu me entendo como gestor do negócio. O nepotismo também é um desafio, porque às vezes são colocadas pessoas ali para trabalhar que não têm competência e já entram com um salário alto. E aí isso tira um pouco da motivação de quem está trabalhando e tira também o respeito. Então isso é um grande desafio que a gente tem hoje. Resistência a mudanças também. E aí quando eu penso em executivo externo, qual que é a vantagem desse executivo externo? É aquele olhar diferente, de trazer oportunidades, de trazer um olhar de gestão de fora do negócio, né? Uma expertise, uma perspectiva externa que, de repente, quem está ali dentro do negócio não conhece ainda. Vai trazer profissionalismo para o negócio, porque normalmente quando a gente coloca um executivo externo, ele já é contratado porque ele tem a experiência ali.
Ele pode apoiar na redução de conflitos, ele pode ser um intermediador. O executivo externo, ele pode ser também um mentor desse sucessor que está entrando, e isso acontece muito, porque às vezes, devido a esse choque de gerações, nós não temos uma comunicação fluida entre o patriarca e os filhos. Então, esse executivo, ele entra como essa pessoa que vai mediar isso, e ele também pode ser o mentor. E aí o desafio desse executivo externo pode ser esse alinhamento cultural. Ele vai entrar com valores talvez diferentes daquilo que a família espera. O engajamento, até porque quando eu tenho um executivo externo, ele está sempre pensativo se ele vai realmente continuar no negócio, porque se eu estou preparando um sucessor, pode ser que logo ele me substitua. E às vezes também um desafio é o custo, porque quando eu penso em trazer alguém de fora, pode ser que inicialmente o investimento seja um pouco maior do que aquilo que eu estou disposto a pagar para quem é da família mesmo. Então, basicamente é isso. Tem o ônus e o bônus. Paula, vamos falar sobre a questão da formação e o desenvolvimento contínuo dos membros da família, né? De que forma que isso contribui para essa governança familiar? Então, o desenvolvimento dos membros da família, ele é primordial. Hoje, nós temos falado muito, quando falamos de desenvolvimento de pessoas, num termo até em inglês, que é chamado de lifelong learning, que significa aprendizagem contínua. Então, seja dentro de negócios familiares, seja dentro do agronegócio, seja em qualquer lugar, isso precisa ser um mantra. É necessário que nós nos coloquemos cada vez mais curiosos para entender sobre tendência, para buscar inovação, para poder trazer realmente um diferencial para os negócios. Então, essa educação contínua, ela vai garantir essa coesão, ela vai garantir esse olhar refinado para o que tem acontecido e para o que está por vir, e vai com certeza fazer toda a diferença em um processo de governança. Com certeza. E com relação aos exemplos, você tem alguns exemplos aí de sucesso nessa parte de governança familiar no agronegócio que podem servir de inspiração para outras empresas? Olha, hoje um exemplo de governança familiar dentro do agronegócio que é muito comentado é a Jacto. A Jacto é um exemplo de uma empresa que já tem mais de 70 anos e hoje ela já está caminhando para a 4ª geração. Ela começou o processo de sucessão dela em meados do ano de 2000 e eram 5 irmãos e ali existia conflito entre esses 5 irmãos, então eles focaram muito no desenvolvimento ali inicialmente da governança familiar. É uma empresa que investe muito hoje em diversidade, ela tem um conselho muito diverso em termos tanto de competência como de geração também. Eles valorizam isso muito, até porque uma empresa que já está ali passando para a 4ª geração, ela tem membros de tudo quanto é idade, tem sócios de tudo quanto é idade. Então ela traz essa diversidade e a Jacto, ela trabalha muito o desenvolvimento que a gente acabou de falar, de desenvolvimento realmente de conhecimento. Então, para você ter ideia, ela tem centros de treinamentos ali, tem até faculdade dentro ali do complexo da Jacto. Então, eles se interessam muito nesse desenvolvimento e eles gostam de desenvolver quem já é de casa. Então, existe um desenvolvimento, sim, dos membros familiares, para que eles não sejam só herdeiros, mas para que eles aprendam a ser donos. Existe esse incentivo para que esses membros familiares eles busquem experiências externas e também comecem a focar em novos negócios, e também nesse desenvolvimento de quem já é de casa para eu poder crescer dentro da empresa, com todo esse desenvolvimento aí da faculdade que eu falei, de centros de treinamento e tudo mais. É fantástico o case. Eles têm livros já, tem muito YouTube na internet que dá pra gente saber mais detalhes, quem se interessar. Excelente. E com relação a essa questão da globalização e as mudanças no mercado internacional, isso afeta a governança das empresas familiares no agronegócio?
Afeta porque o agronegócio, ele tá muito conectado com tudo aquilo que é externo, né? Então, flutuação cambial, tecnologias que vêm aí, a grande maioria de fora. Então, nós precisamos estar sempre com aquele olhar para o desenvolvimento de agilidade. Então, eu acredito que quanto mais eu tenho a gestão na palma da mão, através de tudo aquilo que a gente já falou sobre a governança, mais eu vou ter condições de atender essa demanda global aí de um mundo que é muito ágil, que as coisas mudam tudo da noite para o dia. Então, com a gestão na palma da mão, através da governança, eu vou conseguir tomar mais decisões com mais segurança no agronegócio, com certeza. Excelente. Paula, estamos chegando ao final desta edição do Boa Tarde Produtor. Para quem está nos acompanhando, não só em Rio Verde, em toda a região, mas pelo Brasil e pelo mundo, através da internet, como encontrar mais sobre o seu trabalho? Então, o meu trabalho hoje, eu estou no LinkedIn, com alguns textos aí semanais. O meu Instagram é que eu divulgo também, eu tenho um site. E agora desenvolvendo um marketing para que eu possa trabalhar um pouco mais aí em plataformas como o YouTube, como Spotify. Então, marketing em desenvolvimento. Mas o meu Instagram e o meu LinkedIn, ele está bem ativo. Legal. Vamos às suas considerações finais. Então, as minhas considerações finais é realmente encorajar as empresas familiares a começarem a falar sobre a necessidade da governança, seja ela corporativa ou seja ela familiar, porque isso realmente vai garantir uma boa gestão e garantir também com que as pessoas que estejam ali dentro, elas possam fazer o que gosta, desenvolver realmente dentro dos seus talentos, comunicar de forma mais transparente, com mais segurança. E também, cada vez mais, pensando na governança corporativa, ter essa gestão na palma da mão, que é tão importante para a tomada de decisão do produtor rural, que hoje sofre aí com riscos muito mais externos do que internos. Porque eu costumo dizer que o produtor rural, ele está muito especialista em trabalhar dentro da porteira, né? Ele está muito especialista em como produzir mais, em como reduzir custos, em como trabalhar a mesma gestão de pessoas ali. Agora, ele está a todo momento suscetível ao que acontece em relação a clima, em relação à variação aí de câmbio, que interfere em preço de commodity e tudo mais. Então, eu preciso realmente de um senso de organização e de gestão muito apurado dentro das empresas. E, com certeza, a governança ela vai ajudar muito nisso. Paula Simões, consultora em desenvolvimento pessoal, carreira e governança familiar. Obrigado pela participação com a gente nesta edição do Boa Tarde Produtor. Muito obrigada pelo convite e estou sempre à disposição. A gente que agradece. Estamos chegando ao final desta edição do Boa Tarde Produtor. Ao senhor e a senhora, muito obrigado pela companhia. Lembrando que esse programa estará na íntegra no nosso canal do YouTube. É só pesquisar Rio Verde FM e você acompanha tudo na íntegra por lá, com som e imagem de altíssima qualidade. Ao senhor e a senhora, um ótimo dia de boas notícias e bons negócios e até a próxima edição.